Neemias, capítulo 13. Os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Tobias expulso do templo. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Restaurada a manutenção dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías. Como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Restabelecimento da observância do sábado. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado.
Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o vosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ester, capítulo 1. O banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram
Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo, segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Ester, capítulo 2. Ester feita rainha. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens, de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Susã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses,
porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Saasgaás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester, capítulo 3. Mordecai odiado por Amã. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo.
Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa.